quero convidar a professora Patrícia Costa. Patrícia, que é uma professora mais de 12, 13 anos, professora universitária, tem uma cultura e uma riqueza singulares. Patrícia fez mestrado em psicologia, em filosofia, ambos no Brasil, e também mestrado em filosofia política na Sorbonne, em Paris 1. E ela agora vai estar conosco falando um pouquinho sobre essa temática, identidade e alienação. Eu pedi que cada palestrante trouxesse aqui uma frase para, a partir dela, refletir. Ela escolheu o pensamento de Erich Fromm, do livro A Sociedade, Psicanálise da Sociedade Contemporânea. E diz assim: o homem se sente como uma coisa a ser empregada com êxito no mercado. Não se sente como um agente ativo, como portador das potencialidades humanas. Está alienado de suas potencialidades. Sua afinidade é vender-se com êxito no mercado. O sentimento de sua identidade não nasce de sua atividade como indivíduo, vivente e pensante, mas de seu papel sócio-econômico. Patrícia? Boa noite a todos. É um prazer estar aqui participando desse café filosófico, a convite do professor Will. Para quem não sabe, acho que todos sabem, ele é considerado o bailarino do Bolshoi. Eu só quero fazer uma pequena observação do ponto de vista da aparência da realidade. Quem o vê dançando e tomando conta de toda a pista quando está na sexta-feira de baile, ninguém acredita que tem essa cultura, que tem esse conhecimento, né? E essa capacidade crítica e observadora da realidade. Bom, isso é importante, interessante a gente observar, porque é essa mesma essência da nossa discussão hoje. O Will pediu para que eu discutisse a questão da identidade e alienação. Para tanto, eu tive que fazer um recorte a partir da própria evolução da filosofia, da história da filosofia, e o papel do sujeito em meio a esse contexto. Eu começo com o conceito de alienação. Alienação, que o professor Will já abordou, e eu retomo a questão, diz respeito ao estado de alheamento do indivíduo. Trata-se daquilo que nós entendemos como uma perda de uma subjetividade autônoma. Subjetividade entendida como a capacidade que o indivíduo tem de pensar por si mesmo. É aquele seu eu, seu self, independentemente de forças exteriores, muitas vezes, que condicionam a sua maneira de ser e de pensar. Essa perda da subjetividade autônoma cria a ideia de um indivíduo não livre, um indivíduo condicionado por forças deterministas que acabam por impor, muitas vezes, seus valores, suas vontades, seus objetivos de vida e até mesmo a percepção ou não percepção que ele tem de si mesmo. Eu aponto um pouco como plano de abordagem a Escola de Frankfurt, uma escola que se forma na época mesmo da própria Segunda Guerra Mundial e que discute essas questões oriundas do que o homem se construiu depois mesmo dos ideais iluministas da Revolução Francesa. A Revolução Francesa tinha como princípio a construção de um ser autônomo, crítico. A ideia básica era o esclarecimento, o homem que pensasse a partir de si mesmo, que fizesse uso da sua própria razão. Essa era a perspectiva de Kant e todos os outros iluministas que diziam que o homem deveria ousar pensar, né, contra todos os dogmas próprios de uma estrutura medieval que acabou por deixar estanque o raciocínio crítico, a visão crítica da realidade. Esse ideal iluminista, ele constrói uma ideia de um homem crente em si mesmo, na sua autodeliberação, capaz de transformar a realidade individual, social, política, de construir seu próprio destino, capaz de liberdade. Entretanto, essa escola de Frankfurt, Adorno, Horkheimer, Erich Fromm, que em princípio participou também dessa escola, eles apontam que esse esclarecimento que se pretendeu acabou se tornando posteriormente obscurantismo, acabou se tornando, de uma certa forma, um modo de opressão. Por quê? Porque gerou uma certa concepção do homem, não mais pautada somente no seu ideal libertário,
mas condicionado pelas forças de produção. Marx, Freud, autores, vamos dizer, contemporâneos, teriam discutido o homem que se originou daí. Que tipo de identidade se formou a partir dos ideais iluministas? Quem é esse indivíduo que se constrói a partir daquilo que foi pressuposto, pela ideia de liberdade das ideias no esclarecimento? Percebe-se que esse indivíduo foi um indivíduo condicionado pelos meios de produção. A questão da alienação aqui, ela não tem essa capacitação, como o professor Will estava falando, de muita liberdade ou um certo relativismo. Ela é determinista. O que determina o fenômeno da alienação são forças econômicas, forças exteriores que muitas vezes condicionam o raciocínio, condicionam a maneira de ser e de pensar do indivíduo, nesse mundo contemporâneo. Nesse sentido, é importante observar que o indivíduo que emerge daí não é mais um indivíduo crítico, independente, mas um indivíduo alienado, um indivíduo que foi formado a partir de valores que não são deles, mas valores geralmente mercadológicos, pautados no espírito próprio do capitalismo. A consciência capitalista fragmentou o processo de produção, fragmentou a consciência que o homem tinha de si mesmo. O homem já não se percebe mais enquanto produtor, enquanto copartícipe da realidade. Ele passa a ser uma peça de uma engrenagem de uma fábrica, da qual ele é apenas um número quantificável, substituível e adaptável a um modelo comum. É nesse sentido que o Adorno e o Horkheimer eles apontam que o homem vai se tornando um ser uniforme. O projeto agora é a uniformização, é a padronização das consciências, é a construção de um indivíduo adaptado a um dos modelos comuns, um indivíduo que, de certa forma, tem que se manter dentro da normalidade. Busca-se, assim, evitar o máximo possível dos comportamentos desviantes. Nesse sentido, a gente se questiona que tipo de identidade que nós podemos abordar. Será que nossa identidade nós construímos a partir daquilo que nós queremos? Eu sou o que eu quero ser? Ou nós construímos a partir de forças externas que nos condicionam? O Marx vai dizer que nós somos condicionados pela ideologia capitalista. Freud, a partir da descoberta do inconsciente, aponta que nós somos condicionados por forças psíquicas, das quais nós nem mesmo temos ideia, e que acabam por determinar as nossas escolhas, o nosso modo de pensar, o nosso modo de agir. Então, o que surge, o que se pergunta é, eu até fiz esse questionamento, que eu deveria ser, eu que sou o meu pensamento, para ser o que não penso e pensar o que não sou. Esse é o indivíduo moderno. Esse é o indivíduo que se origina dessas forças orientadoras por essa percepção mercantil. E é essa linguagem do Erich Fromm que eu tomo, e até mesmo de Adorno, Horkheimer, que apontam que com o processo de desenvolvimento do capitalismo, criou-se uma indústria cultural, a cultura industrializada. Todas as formas de pensar, a arte, as ciências e, por outros lados, tudo foi se constituindo para construir um indivíduo acrítico, um indivíduo não pensante, um indivíduo não livre, um indivíduo que diz sempre sim ao sistema e que aceita passivamente aquilo que é imposto do exterior. Erich Fromm tem uma linguagem mais interessante, mais, diria assim, acessível, quando ele aponta esse indivíduo como um indivíduo que se pauta por uma orientação mercantil. O que seria essa orientação mercantil? Nós buscamos nos colocar com êxito no mercado. É a essência da frase que o professor Will leu. Nós sempre buscamos nos vender enquanto personalidades, e que temos, no máximo, ou da melhor forma possível, uma tentativa de apresentar uma imagem super estrutural da nossa própria pessoa, que muitas vezes nem somos nós mesmos. Muitas vezes o processo da alienação ele acaba atingindo todos os aspectos da vida do indivíduo. Seu eu, a sua relação com aquilo que ele consome, a escolha do lazer que ele vai, de certa forma, buscar o seu próprio descanso, na relação dele consigo mesmo. É interessante observar esse homem alienado, na linguagem de Sullivan, apontado pelo próprio Erich Fromm, ele é como que uma cebola, ele só tem casca,
Você tira uma camada e não tem essência, não tem miolo, e vem outra casca, e uma outra casca. Ele é um ser dessubstancializado, ele é um ser vazio, ele é um ser que se construiu e que se, vamos dizer, que se originou desses processos capitalistas mercadológicos. Esse indivíduo, essa cebola, né, ele acaba não tendo contato consigo mesmo e nem tendo contato com as pessoas com as quais ele convive, com as quais ele mesmo se relaciona. As relações sociais passam a ser relações meramente mercantis. O que importa é se vender com êxito mesmo no mercado das personalidades. Quem é você? Quanto você vale? É o que o professor Will falou, de repente você vale a roupa que você usa, o carro que você anda, a casa onde você mora. É uma troca substancial do ser pelo ter. Você perde a sua essência e você passa a viver de uma aparência condicionada pelo senso comum. E aí entra aquela questão: será que nós somos realmente livres, autônomos? Escolhemos a nossa forma de viver? Escolhemos os nossos gostos? Temos gostos altamente autênticos e pessoais? Ou isso tudo é condicionado pelo modismo, pelas circunstâncias, pela situação mesmo que nós vivenciamos no nosso dia a dia? Eric Fromm aponta que isso é um condicionamento social. O Peter Berger mesmo, um autor que escreveu Perspectivas Sociológicas, gosto muito dessa obra, aconselho todos a lerem, ele aponta que nós nos orientamos pela força do grupo, pela representação que nós queremos ter no mercado, na própria sociedade. Ninguém é totalmente livre, ninguém é totalmente autônomo. Nós somos condicionados pela opinião dos outros, pela ideia, pela expectativa dos outros. Se nós andamos de acordo com a normalidade da moral social, a sociedade vai nos aplaudir. Mas se a gente sai dessa normalidade, nós vamos ser fortemente massacrados. Por quê? Porque é uma sociedade realmente, nesse sentido, castradora, né? Que vai, ou por uma sanção legal ou espontânea, nos trazer um certo troco que muitas vezes traz consequências seríssimas para a nossa percepção de nós mesmos, para a nossa própria vida. Por isso que as pessoas buscam sempre a aceitação e tentam evitar a rejeição. E essa busca da aceitação é que faz com que o indivíduo se dobre diante dessas forças externas, diante desse contexto social, e faz com que esse indivíduo, de certa forma, se submeta à força do meio, à força própria do senso comum. Nesse sentido, depende da sua capacidade de liberdade, né? O Peter Berger, ele aponta a ideia do amor à primeira vista. Quem aqui acredita que existe amor à primeira vista? Né? Muita gente acha, encontrei uma figura, me apaixonei. Né? Será que esse amor foi à primeira vista? As condicionantes realmente das nossas escolhas, como nós estabelecemos nossos valores, elas são tão rápidas e subjetivas que antes da gente se dizer apaixonado, a gente olhou se o cara é bonitinho, né? Se ele dança bem, que carro que ele tem, né? Se ele é inteligente, qual é o papel social que ele desempenha. Então, são tantos os fatores até nós chegarmos à conclusão, eu estou apaixonado. Por isso eu até peguei uma frase aqui sobre essa questão do amor, apesar, tirada mesmo do próprio Eric Fromm, que eu acho interessante, que vale a pena ler para vocês. Ele diz o seguinte: com frequência o amor, eu faço um recorte sobre o amor, porque o amor é algo que sempre interessa a todos nós, né? É a grande busca da humanidade, a despeito de todas as outras coisas. Com frequência o amor não é outra coisa senão uma troca favorável entre duas pessoas que obtêm tudo o que possam esperar, tendo em conta o seu valor no mercado das personalidades. Cada pessoa é um pacote no qual os diversos aspectos de seu valor de troca se combinam em um só, sua personalidade, com a qual se denominam as qualidades que fazem dela uma boa vendedora de si mesma. Seu aspecto, sua educação, sua renda pessoal e suas probabilidades de êxito. Cada pessoa se esforça por trocar esse pacote pelo maior preço possível. Ou seja, o amor, que a gente acredita ser a coisa mais linda e bela e espontânea, também é condicionado por essas forças externas. Muitas vezes, a nossa identidade ela é fortemente afetada pelos fenômenos dos quais nós estamos inteirados. Aquilo que a sociedade espera de nós, aquilo que as circunstâncias nos apresentam, nos apontam. Nós não somos totalmente, inteiramente livres para podermos definirmos e definir a própria realidade. Esse indivíduo que não é
vamos dizer, autônomo, que não tem uma subjetividade autônoma, que não é livre, né, mas que é alheio, que não consegue perceber a realidade na sua inteireza, na sua própria essência, ele passa a se tornar um indivíduo, uma mera marionete de um sistema que ele mesmo desconhece. Ele passa a reverenciar valores que não são deles. Ele passa a fazer escolhas que não são realmente pessoais. Come-se, veste-se, né, pensa-se, fala-se, não como você realmente gostaria, mas como a maioria das pessoas fazem. As pessoas nesse sentido vão perdendo a sua autenticidade, vão se tornando pessoas comuns, previsíveis demais. Aquilo que a Hannah Arendt chama de mero objeto estatístico. Quanto mais o indivíduo se perde nessa ideia de objeto estatístico, mais fácil é de ser controlado. Então, o próprio mercado capitalista acabou construindo esse indivíduo consumista, esse indivíduo que, por não ser mais um indivíduo essencial, ele acaba se transformando ou se desdobrando nos diversos papéis que a própria sociedade apresenta para ele representar, né? Vamos dizer aqui, um papel de um indivíduo que de repente pode comprar, um indivíduo que pode adquirir, já que ele não pode ter amor ou amizades profundas, ele pode ter coisas, né, extremamente caras, que podem dar a ele uma ideia de dignidade, uma ideia de nobreza, uma ideia de sucesso, num mundo pautado pelo jogo das aparências. É nesse sentido, Túlio, que eu finalizo aqui a minha fala, não há por que me delongar nesse assunto, né? Mas finalizo apontando para vocês essa seguinte questão: quem somos nós? Qual é a identidade real desse indivíduo realmente que se formou a partir desses ideais iluministas, a partir da perspectiva do esclarecimento? O esclarecimento é algo que não se realizou no século XVIII, né, com a Revolução Francesa. Ele ainda continua em vias de realização. Talvez seja possível para o homem objetivar essa realização. Entretanto, nós estamos ainda e cada vez mais afastados dessa perspectiva, uma vez que hoje nós abordamos a morte do sujeito, nos tornamos objetos, perdemos a nossa essência pensante, nos tornamos ausentes de nós mesmos. É esse o triste da própria alienação. Isso torna os indivíduos solitários, é isso que tem gerado problemas de ordem psíquica, problemas de ordem, eu acredito, de saúde, de ordem mesmo da realização pessoal. Muitas vezes nós não estamos contentes com aquilo que somos, não condicionamos a nossa realidade pela simplicidade, mas sempre pela perspectiva de algo mais. Entramos numa luta desenfreada pelo lucro, pelo poder, e muitas vezes isso não é a essência da própria realidade. Isso é um aspecto dela que deve ser pensado, que deve ser analisado, que deve ser criticado. Esse sujeito que desapareceu é um sujeito que pode vir, voltar a emergir no cenário histórico, e deve, né? Porque essa perspectiva racionalista, ela criou os campos de concentração, toda forma de genocídio, etnocídio, violência, degradação ambiental. Nada mais importante que hoje o homem pare para poder fazer uma análise de si e uma análise do mundo que está à sua volta. Uma análise de si, porque essa análise pode lhe dar a maior possibilidade de liberdade. Não vai poder mudar o mundo, mas ele mudando a si mesmo, de repente, ele pode ser mais tranquilo, mais feliz. Ele não vai se suicidar porque ele é pobre, né? Isso já é uma grande vantagem. E além do que, ele vai conseguir entender que o mundo à sua volta é passível de transformação. E que uma pequena parcela de contribuição pode dar ênfase para uma mudança no plano global. Tá? Obrigada pela participação, pela presença de vocês, pela audiência. Eu vou passar a palavra para o professor Hugo.